Buenas moçada, tudo bem com vocês? Vamos lá, estamos de volta aí com mais vídeos, mais informação aí no canal. Fiquei um bom tempo fora aí de gravação de vídeos, né? Eu estava trabalhando intensamente aí no desenvolvimento de uma automatização, né, de um robô que operasse o meu operacional. Eu já tinha falado isso aí, que eu tinha essa vontade e acabei encontrando aí alguns canais, parceiros, enfim, que me auxiliaram aí. E então está pronto, né? Está pronto, testado, retestado, né? Tô ainda em fase assim de alguns, não dá para dizer ajustes, mas assim, né? Tô ainda em fase de provação, né? Conhecendo a plataforma, enfim, mas já fazem aí 30 dias que eu estou operando já com ele e está sendo bem legal, tá? Então, hoje eu queria trazer para vocês os resultados, né, de como que ele se saiu aí nesses últimos 30 dias aí. Comecei a operar no dia 13 de agosto, né, em conta real e, e depois atualizar aqui a planilha, que é uma coisa que eu faço sempre, né. Então vamos lá. Que dia... Vamos lá aqui, ó. Na verdade não foi dia 13 de agosto, foi dia 14 de agosto, tá? Uh, 10h30, é isso aí. Então aqui, ó, dia 14 de agosto foi primeiro dia, tá? Um, então, então aqui ele continua aqui, né, pintando as operações, né? Uma coisa que eu acho que mudou, né, ficou diferente aí do que eu mostrava para vocês antes. Eu adicionei um filtro, tá? Adicionei um filtro às operações, que é o que? Eu olho o DI, né, que são os juros. Então eu olho os juros. Se o juros está positivo, eu vendo. Se o juros está negativo, eu só compro, tá? Então aqui, esse aqui embaixo é o gráfico dos juros, né, da variação dos juros. E aí ele analisa isso aí antes de entrar. Então aqui, primeiro trade foi no candle 3, foi uma venda, não chegou a pegar correção e deu alvo aqui, tá? Então vamos só voltar aqui na planilha para acompanhar junto. Daí já teve uma outra, já mostra aí, já vou falar de uma outra mudança que aconteceu no operacional. Ah, tá. Uh, Aqui eu estava olhando por que está zero aqui, né? Porque no meu backtest eu considero essa operação aqui uma correção, porque ele chegou a pegar no tique, assim, né? Ele, se colocar aqui, ele pega no tique, assim, a correção, e aqui na conta real não pegou, né? Ficou na pedra, a correção não foi alcançada, então, e deu alvo, né? Mas aqui eu considero no zero como se ele tivesse pego a correção. Tá, então aqui a gente tem como que eu estava operando inicialmente aqui nos primeiros dias, tá? Eu estava operando até o candle das 11 horas, tá? Que deve ser aqui o 25. Então até o candle 24 eu aceitava operações, depois disso não mais, tá? Mas eu refiz o backtest, refiz o estudo. Esse, esse, esse robô também me ajudou, né, a ser mais ágil, assim, e identificar algumas mudanças no padrão. Então, mudei aí para até estou operando agora até as 14 horas, até o candle 60, tá? Então, até as 14 horas eu entro nas operações e depois disso não mais, tá? Mas nesse dia aqui, então, eu estava ainda com isso aí. Aí aqui, então no backtest, ó, ele daria uma entrada aqui no 64, né? Daria uma entrada no 64 e a saída seria aqui no candle 71, tá? Que é às 14h50, tá? E aí, então seria a última operação do dia aí. Pois, vamos ver aqui no dia 15, ó, isso aí, ó, 15 não teve operações, depois no dia 18, tá? Então no dia 18, tá aqui a operação, primeira operação no candle 5, alvo aqui, e depois o candle 60 seria uma operação, mas eu ainda não estava, aqui no candle 60 eu marquei um gain,
mas ainda em conta real não estava operando. Depois dia 19, dia 19 então um gain no candle 7, depois um gain no candle 8, depois um gain no candle 13, observem aqui, gain no candle 13, depois um gain no candle 16, vendeu aqui, deu gain aqui no 30, isso aí, daí aqui ele parou de operar, né, que aqui daí ele, a última entrada foi aqui no candle das 10h15, então ele parou de operar aqui, mas aqui no meu backtest, né, que eu estou já atualizado, que daí eu voltei tudo, né, desde o início fazendo backtest, então estou com essa planilha atualizada, ele pegou uma correção, e depois o candle 54 entrou e deu gain, tá? Então, beleza. Vamos aqui para o dia 20 de agosto. Então aqui uma correção no candle 21, né? Aqui pegou a correção e corrigiu. E a ideia é que parou de operar. Aqui no meu backtest, então eu tenho um gain no candle 31, né? E isso aí. Depois o próximo só o 79. Aqui, esse dia aqui foi meio não, foi bem esquisito, né? Para quem lembra, foi um dia que a bolsa parou de negociar aqui no candle, o candle 4, né? A bolsa travou, parou de negociar e foi voltar depois aqui, né? Aqui marca, da 9h15, o candle 4 é das 9h15 e o candle 5 é das 10h25, ó. Então ele ficou 1h10 parado o mercado aí. E aí abriu dando esse estouro aí. Eu acabei optando por zerar, tá? A operação, e daí ele pegou, deu um spread aqui em cima. Então tomei esse stop aqui. Mas até se tivesse deixado o robô operar, ele teria corrigido a operação, tá? Então ele teria pego mais uma mão aqui e a correção total aqui, e depois teria vindo pagar. Aqui o mercado entrou em leilão e abriu depois e tal. Mas enfim, né, considero com stop. Mas se tivesse, aqui teria corrigido, então, né, no meu backtest, ok, eu coloco correção aqui, aí depois no candle 8 corrigiu de novo, aí ele foi corrigir só aqui, né, no candle 49, e daí no candle 54 deu correção também, ficou o dia inteiro corrigindo aí, né. Depois no dia 22/8, então aqui um gain no candle 1, depois no candle 7 ele entrou de novo, corrigiu, que tá, aqui dá até para ajustar, ó. Corrigiu no candle 7, depois no candle 21 deu gain, e aí ele, né, teria parado, mas aqui no backtest eu continuo, candle 1 deu gain, e candle 49, vamos ver. Mas ele foi dar gain depois, ó. Então não entrou mais aí nesse dia, tá? Então é uma forma até que eu faço para confirmar, né, meus backtests, aí ver se não tem nada errado. Então aqui pegou a ordem aqui, corrigiu e zerou, né? Então aqui uma correção no candle 1 e aqui aí ele parou, mas eu considero, no backtest eu considero mais uma operação aqui com gain, e aí terminou o dia. Dia 26/8, acho que foi em setembro que eu comecei a operar. Candle 13 deu um ganho, e aí eu parei, mas aí depois, ó, 25 deu ganho, 31, daí aqui o 31 deu um stop, tá? 31 ele entrou vendido aqui, e daí às 15 horas eu colocaria no zero, mas aí aqui às 15 horas ele já aqui, ó, 15 horas ele já não chega mais no zero, ó. Não vem mais pro zero, daí ele pega mais uma mão aqui, a outra mão aqui, e termina com um stop, eu botei aqui de R$200, tá? Com um contrato.
Lembrando que o stop é R$ 500 nessa estratégia aí. Aqui, aqui ele saiu no zero, ó. Aqui ele saiu no zero, tá? Porque ao meio-dia, antes ao meio-dia eu colocava no zero. Agora como eu estou operando, né? Então ele deu alvo por aqui. Isso aí, ó. Deu alvo por ali, então deu alvo, né? E no candle 43, que foi onde deu alvo, ele entra de novo comprado e dá alvo aqui para cima de novo. E aí vai ficar a última operação do dia. Aqui alvo no candle 1 e alvo no candle 22. Mas, se, né, continuando a operar, o candle 24 também dá alvo, o 29 também dá alvo e o 56 também, tá? Aqui candle 10, né, deu alvo e o candle 17 deu alvo. E aí no novo ele entraria no 41 que deu correção. Isso aí. Vou só mostrar aqui a correção. Seria aqui, corrigiu, né? Então pega a ordem aqui e corrigiu, tranquilo. Aqui, vamos lá para o dia 1º de setembro. Aqui não tivemos operação. Dia 2 de setembro. Aqui já começa a operar o dia todo, daí até as 14 horas. Então o candle 1 corrigiu, né? Pegou uma mão aqui, corrigiu. Depois o candle 9 pagou. O candle 11 corrigiu. Candle 11 aqui corrigiu. Depois o candle 17 estopou, ó. Entrou com uma mão aqui, corrigiu, estopou aqui. Então stop R$ 500. E aí no candle 43 deu gain, e no candle 44 correção. Uma mão, entrou com correção aqui e pagou. Depois aí candle 60 ele para de operar. Ok. Agora aqui, depois no dia 3, tá? Então ele começou a operar no candle 25. Ó, deu gain aqui e depois aqui corrigiu, ó. Entrou com uma mão aqui, correção, zerou, tá? E acabou o dia aí. Depois aqui no dia 4/9, deu gain, corrigiu e acabou o dia. Então gain no candle 7, correção no candle 26. Aqui foi um dia que deu algum erro no robô, tá? Ele não operou. E aí eu observei, né, que ele não... Fui olhar depois ali que não tinha operado, enfim. E aí ele fez uma operação aqui no candle 51. Mas seria gain no 12, gain no 16, stop no 19. Acabei evitando um stop com essa, por sorte aí. Gain no 35, gain no 51, que daí deu. E aí acabou o dia. Aqui no dia 8. Então aqui ele comprou e deu stop. Entrou com mais uma mão aqui, correção e stop. Aí depois ele entrou no candle 27 com gain, candle 29 com gain também aqui embaixo. E aí acabou. Candle 9 deu um gain. Candle 11 gain, candle 12 gain. E acabou. Depois no dia 10/9. Esse dia aqui também deu problema, ó. Então teria dado um gain no 1. Depois o 4 deu correção. O 8 deu gain. Mas aqui tudo não estava operando, ó. E aí depois aí sim começou a operar no 31. 32 na verdade, deu gain e acabou. Depois dia 11. Uma das coisas que aconteceu, tá? Só para né, ser transparente aí, uma das coisas que aconteceu, eu coloquei o robô para operar numa nuvem. Né? Eu achei, cara, tá legal, tá estável, vou botar numa nuvem aí para não ter que ficar ligando o computador e tal. E aí né, começou a dar os problemas. E aí eu tirei da nuvem, tá no meu computador de novo. Então são detalhes que a gente vai ajustando aí, né? Até
ter tudo bem alinhado, assim, né? Então por isso que é sempre qualquer coisa que se faça novo é um aprendizado, né? Aqui no dia 11, então, entrada aqui, outra mão, correção e stop, tá? Esse dia aqui deu stop, aqui ó, candle 1 stop, depois aqui deu gain, aqui deu gain, aqui deu gain, aqui deu gain, aqui deu correção, aqui não, eu não sei porque o robô não entrou, mas deu gain, né? Aqui sim. Não sei o que aconteceu aqui. Não sei o que aconteceu aqui, tá? Essa saída aqui era para ter saído com toda a mão, tá? Aqui ele era para ter zerado a operação e ele não zerou. Aí quando dá 15 horas, que foi aqui, ó, o que é no 73 das 15 horas, quando dá 15 horas ele coloca no zero, então ele saiu no zero aqui, ó, né? Saiu no zero aqui, com o restante da entrada, por isso que ele não fez essa operação, porque ele já estava numa operação ainda aqui. Mas, né, às vezes alguma instabilidade, a plataforma trava, entendeu? E aí acontece isso. Daí acho que aqui foi o dia que eu decidi tirar da tal da nuvem aí e botar pro meu computador de novo. Isso aí. Depois aqui dia 12, que é o último dia que eu tenho planilhado. Gain aqui, gain aqui, gain aqui. Aqui correção, correção. E aqui no 53 corrigiu de novo e aí acabou. Tá? Então beleza. Então é isso aí. Eu vou fazer agora vou organizar um pouco aqui a última, eu estava no dia 12, né? Vou organizar dessa semana aqui para a gente fazer um pouco junto as operações dessa semana e depois eu quero fazer também o comparativo da conta real com o robô, como é que eu tô, tá? Eu vou só organizar um pouco aqui a planilha, baixar as informações e volto em seguidinho aí. Então aqui ó, já organizei a planilha, tá? Então vamos começar aqui. Primeira operação no candle 9, tá? Aqui. Então deu um gain, que foi lá no candle 25, né? Então ele vai liberar operações para nós só no 27, que deu gain de novo. E o candle 30, que foi dar gain aqui no 65, tá? Então beleza. Isso aí. Daí depois era o 67, que não estamos mais em operação. Depois aqui no dia 16, tá? Então aqui foi uma venda, corrigiu e saiu. Então o candle 13 foi uma correção, candle 20 estava em operação ainda. Candle 30 foi... Aqui foi um outro erro. Não sei o que aconteceu nesse dia aí, tá? Mas também deu um erro. Ele assumiu, ele entrou com o robô antigo, tá? Ele entrou com o robô antigo, parando aqui ao meio-dia. Tá? Então ele entrou aqui e zerou ao meio-dia. Aí depois eu fiz mais uma alteração lá. Aí são detalhes técnicos que não vem ao caso, mas fiz mais uma alteraçãozinha para tentar evitar esse tipo de problema. Então aqui ele deu gain, não foi aqui, né? Porque senão teria dado. Então foi dar gain aqui no 48 por aí. Então o 30 deu gain no 48 por aí. O 48 não pintou porque o juro tá negativo. Aí o juro ficou negativo, ele teria dado uma compra aqui no 64, mas daí já tá fora até o 60 só. Beleza. Então aqui, candle 7 corrigiu. Tá? Aí ele entrou de novo no 11, deu gain. Entrou no 16, deu gain. No 20
Alguém teria sido aqui, ó. Só que também por algum motivo ele zerou, tá? Por algum motivo ele zerou e aqui entrou de novo. Mas o gain teria sido no 20, tá? E daí o 26 não teria... Não, o 26 não, o 47 aqui não teria entrado, né? Não deveria ter entrado, mas entrou e acabou dando gain. Então são coisas que eu tô observando, tá? Tô observando o que está acontecendo e, né, tentando fazer alguns ajustes finos assim para evitar, né? Então aqui deu no candle 11, né? Deu uma venda, corrigiu e saiu. Depois no candle 21, venda, corrigiu e saiu. E aí depois seria o 68, já está fora. Aqui, dia 19, sexta-feira. Então, o primeiro candle que pintou aqui foi o 16, né, que deu gain. Depois o 17 deu gain de novo. E depois o 24, gain de novo. Depois o 37, que entrou aqui, corrigiu e saiu, correção. Aqui o 53 estava em operação. Ok, isso aí. Então, legal. Agora eu vou fazer uma tabelazinha aqui de como que foi como que tá a diferença entre a conta real e a vai dar essa vai ser mais assim para os últimos dias, né? Mas eu vou fazer essa tabelinha e já volto aí. Então vamos lá. Aqui é um gráfico da evolução do patrimônio, né? Então desde o dia 14 aqui, que foi a primeira operação, né? Dia 14 do 8. Aí ele não, aqui no dia 15 ele não teve operação, aí depois de novo no dia 18, e aí foi seguindo, tá? Aquele dia lá que eu falei que o robô teve um stopzinho por conta da plataforma que travou, né? A B3, na verdade, que não enviou ordens ali e tal, chegou num pico aí, tá de R$ 1.440 aí depois tomamos um stop, depois outro stop e outro stop, tá? Então foram 13 stops aí até agora. Chegou a ficar negativo e agora está recuperando de novo, tá? Então vamos colocar aqui, de repente para não ficar muito, né, não tem por que ter todo esse histórico aqui. Depois eu faço isso aqui, mas né, só para a gente ter mais ou menos no final ali, ó, o final a gente estaria com 733, né, 739 na verdade, 739, e isso operando o dia todo, tá? E agora a gente está com 794, né? Sendo que a gente não operou o dia todo no início lá, né? Então depois eu vou fazer direitinho aqui, vou colocar para mostrar, mas então a gente está mais positivo do que na conta real do que na coisa, né? Em virtude ali que a gente acabou escapando de tomar um stop ali, né? Aqui a gente teve 4 stops, né, do dia 14 aqui, a gente teve 4 stops, depois do dia 14 do 8, 4 dias negativos, porque esse aqui não foi cheio, né, foi aquele stop de R$ 200, mas também eu não estaria operando, então foram 4 stops e aqui eu só tenho 3, tá? Então é isso aí, vou dar mais uma pausadinha só para fazer esse comparativo aí para a gente dar uma olhada e já volto aí. Tá, então esse aqui é o comparativo, ó, da evolução aqui do capital na conta real versus o simulador operando o dia todo, tá? Então dá uma diferença aqui. Um outro detalhe importante, né? Outro detalhe importante, aqui eu tô com uma mão diferente, né? Tô com uma mão diferente. Então teria, assim, eu tava achando estranho, né? De o cara, por que isso, né? Então aqui eu tô operando com 2 contratos, tá? E aqui com um contrato, né? Então o meu backtest é sempre com um contrato e aqui eu estou operando com 2 contratos, tá? Então tá a mão diferente aqui. Então eu deveria estar aqui com 1.400 e quase R$ 1.500 e eu estou com 794, tá? Em virtude disso aí, no início eu estava operando com
até as 11 horas, e aqui no backtest estou até as 13, até as 14, e, e tem alguma diferença aqui que aqui no backtest eu tomei um stop a mais do que na conta real, mas aqui teve erros, né, dias que não operou, enfim, tá? Mas eu queria fazer essa comparação só para ver como que estava, né? Mas realmente, então tá, a gente está praticamente com a metade do resultado do que deveria estar, né? Metade do resultado que deveria estar. Isso é uma coisa, né, ruim, né? Porque quando a gente ganha, né, como o operacional acerta muito, né? Quando a gente ganha, a gente, né, não tá, o robô erra ou coisa assim. Ah, teve um erro no stop, teve. Mas a gente está errando mais no ganho do que nas perdas, né? Que é natural, porque o operacional acerta mais do que erra, né? Então aqui eu queria fazer essa comparação que eu não tinha feito ainda, né? A gente está aqui, tá para trás, né? Tá para trás e é isso aí, né? Então no operação, às vezes a gente no backtest a gente não considera esse tipo de coisa, né? Erros operacionais, faltou luz, não sei o que, a plataforma travou. A gente não tem como considerar esse tipo de coisa, né? Mas aí a gente agora, né, operando aí. Mas também dá para levar em consideração porque a gente estava operando até um período, depois trocou, enfim, né? Vai fazendo ajustes aí no operacional, ajustes no robô e acho que dá para a gente considerar assim, eu vou até terminar setembro. E outubro dá para fazer de novo essa mesma análise, né? Daí para mais assim ter um pouco mais de esperar, né? Ter uma expectativa que tenha um pouco mais de coerência, assim, uma informação com a outra, tá? Acho que é isso aí, para não ficar o vídeo tão longo também. Vou agradecer aí, né? Quem assistiu o vídeo aí, deixem um like, comentem, né? Tem os meu Instagram, meu WhatsApp, Telegram, tem tudo aí na descrição. Querem entrar em contato comigo? Estou comercializando o robô, tá? Quem quiser, né? Tá na Nelogica ou a gente pode fazer também. Posso disponibilizar o robô por fora, né? Tô comercializando e quem quiser pode entrar em contato. Valeu? Tudo de bom, boa semana e bons trades.